E aí, meu povo? Ia ser ontem, né? Mas a galera pediu. Quem manda aqui no conteúdo do canal do TF, eu falo que são vocês. Coloquei no meu Twitter se vocês queriam o TF Responde ontem ou queriam uma resposta ao jornalista Juca Kfouri. A pessoa falou, resposta ao jornalista Juca Kfouri. E acabei fazendo esse vídeo ontem à noite. Quem não viu, está aqui no canal. Então, hoje, segunda-feira, à noite, aqui no comecinho da noite, vamos de TF Responde. Parece que a galera se reuniu e fez a mesma pergunta. Impressionante a quantidade de perguntas a respeito de um tema, que é o tema título aqui do TF Responde de hoje. Bizarro, bizarro. Isso é complô. Eu tô achando que é Big Brother Brasil. Então vamos de TF Responde. Olha, de imediato peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o canal do TF, que é o meu canal, o canal aqui do torcedor do Botafogo. Estamos aí com esse número bem bacana de inscritos. Peço que vocês me ajudem a terminar o ano com pelo menos 55 mil. Então continue indicando aí nos seus grupos do WhatsApp, continue passando os meus vídeos para os seus amigos. Se vocês confiam no meu trabalho, se vocês gostam do meu trabalho, me ajudem. Porque aqui no canal do TF é o nome do Botafogo que eu coloco lá para cima. Aqui eu sempre vou tratar o Botafogo como prioridade. Porque eu trabalho com o público do Botafogo, eu trabalho com o público do clube que eu amo. Então, aqui a gente sempre tratará o alvinegro com muito carinho e muito respeito. Parece que a galera lá do Apoia se combinou, né? Vamos mandar a mesma pergunta para o TF. O Pedro, o Matheus e o Daniel. Mudaram algumas coisinhas ali na maneira de perguntar, mas eles querem saber sobre o técnico do Botafogo na SA. Vou colocar a pergunta deles aqui para vocês assistirem. E no final do vídeo eu respondo esta questão para todos vocês. Ah, suspense! Quero audiência, claro, Fazer o quê? Fala TF, beleza? Para 2020, com o projeto SA indo adiante, sendo aprovado no Senado, qual perfil de técnico você apostaria nesse novo modelo e momento do clube? Fala, meu amigo TF, beleza? Então, eu queria saber o seguinte, com relação, eu tinha até te perguntado na live ontem, com relação a treinadores, né? Na sua avaliação, qual o perfil, né, de técnico que o Botafogo precisa ter? Fala, meu amigo Thiago Franklin, aqui quem fala é o Matheus, do grupo do Apoia-se. É um prazer estar falando com você e eu gostaria de perguntar, na sua opinião, do que você conhece de futebol, quem seria o técnico ideal para o nosso Botafogo ano que vem? Vamos que vamos, hein? Mas além disso, a quantidade de perguntas em relação a SA, elas foram gigantescas. Eu coloquei a pergunta da galera do Apoia porque eu achei muito engraçado. Os temas de vídeo foram idênticos, fora a galera que mandou isso em relação ao meu Twitter, o underline Thiago Frank. Então vou responder a galera do Twitter neste momento. O meu xará Thiago Miranda faz uma pergunta em relação ao rebaixamento do Botafogo. Ele fala assim, em miúdos, se eu me precipitei em cravar no Twitter que o Botafogo não estava rebaixado. Não me precipitei, o Botafogo não cai para a segunda divisão. Meu pensamento, como eu falei no vídeo da manhã hoje, em relação a cotas de TV sul-americana, pensar onde o Botafogo pode chegar na temporada de 2019 ainda, em relação principalmente à parte financeira. Tem uma diferença ali de 4 milhões de reais, do 16º ao 11º colocado. O Botafogo pode chegar na 11ª posição, isso depende do jogo do Vasco, que de repente na hora que você estiver assistindo esse vídeo já aconteceu, o Vasco pode ter vencido o Cruzeiro, pode ter empatado, pode ter perdido. Então depende de uma série de fatores que o Botafogo pode chegar ali até mesmo na 11ª posição. Mas, rapaz, não precipitei não. O Botafogo está garantido na primeira divisão, o Botafogo não cai. O Gabriel Plat pergunta, o que pode acontecer para a SA não dar certo? Cara, simples, uma coisa. Não conseguir investidores. É o que pode dar errado. O Conselho Deliberativo, apesar de nós termos lá algumas almas penadas no Botafogo que querem criar algum tipo de empecilho, acham que tem que passar cotas apenas para torcedores, não pode ter gente de fora, porque pode mudar a tradição. Gente, tá no business plan, não vai mudar hino, não vai mudar escudo, não vai mudar nada. As tradições do Botafogo elas serão mantidas. Isso tudo está lá dentro do business plan. Mas o que pode acontecer é não arrumar investidores. Então, aí teria que ter um plano B, plano C, e já tem algumas coisas meio que engatilhadas se não der certo no final deste ano, início do ano que vem. Tem um vídeo talvez amanhã, falando sobre isso aqui no canal do TF. O Adilson Nicásio pergunta sobre Leandrinho e Ezequiel, se eles estão dentro do plano do Botafogo para 2020. A princípio, sim. A princípio, o contrato de empréstimo do Leandrinho terminou com o Sport Recife e o contrato de empréstimo do Ezequiel terminou com o Cruzeiro. Eles se reapresentariam no caso,
normalmente para o Botafogo no começo da temporada de 2020. Agora tem que saber como será o técnico, como serão as condições, como será em relação a SA, se a SA vai começar em janeiro, se não vai começar em janeiro. Então, assim, são várias nuances que podem acontecer neste final de ano. Então, vamos aguardar estes detalhes para termos uma melhor análise do que vai acontecer com esses dois atletas. Mas, a princípio, ambos continuarão no Botafogo para a temporada de 2020. Pelo menos no começo dela. Aí a gente tem que ver o que vai acontecer mais para frente. Corneteiro BFR pergunta: você acha que a troca de Lindoso com Alex Santana ainda foi boa? Corneteiro, isso é uma corneta muito das boas, né? Mas assim, se a gente analisar o que o Alex Santana deu de pontos para o Botafogo, a troca foi boa. O Lindoso já não tinha mais clima para atuar pelo Botafogo. Eu acho que ele jogava mais do que muitos torcedores pensavam que ele não jogava, e jogava menos do que muitos treinadores pensavam que ele jogava. Eu acho que tem essa discrepância em relação a pensamento. O Lindoso não tinha mais clima para continuar no Botafogo. E ele fez uma bela temporada pelo Internacional depois que o Rodrigo Dourado machucou. O Alex Santana, ele é um jogador que tem alguns defeitos. Por exemplo, ele não tem a capacidade de construção. Ele é um jogador que tem muita penetração, chute de média e longa distância. Ele tem essa característica. Então tem que arrumar um técnico que saiba explorá-la. Se você não tiver um técnico que saiba explorar o que ele tem de bom, ele vai ser um jogador a mais dentro de campo. Um jogador que não vai agregar tanto. Ele tem este pequeno defeito. Mas a troca acabou sendo positiva. O Alex Santana, apesar dos problemas, ele vai terminar a temporada baixa, né? Porque não foi bem devido à sua volta. Tem alguns problemas físicos em relação a ele. E o Lindoso termina em alta. Se o Lindoso for vendido, o Botafogo ganha uma verba. E o Alex Santana, depois de vendido, o Internacional se dá bem financeiramente. Então, existem essas nuances. Mas eu considero a troca boa para os dois lados. O Lindoso não tinha mais clima para continuar no Botafogo e o Alex Santana não tinha clima para continuar no Internacional. Então os dois jogadores conheceram novos ares e se deram bem nessa temporada. Valeu pela sua pergunta. Então chegou a hora de responder a pergunta em relação ao técnico. Eu já falei isso algumas vezes nas minhas lives, mas de uma maneira bem mais, digamos que curta, né? Hoje eu falo de uma maneira um pouco mais longa. Thiago Franklin, quem seria o seu técnico? Não seria nenhum técnico medalhão do futebol brasileiro. O único técnico brasileiro que eu vejo que poderia assumir o Botafogo, mas ainda com um asterisco ali em cima, porque ele teve 2 passagens por equipes grandes e não conseguiu fazer bons trabalhos, é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni estreou no São Paulo, não foi bem, teve essa passagem pelo Cruzeiro, mas acho que ninguém iria bem no Cruzeiro neste ano, e faz um trabalho maravilhoso no Fortaleza. Ele conseguiu trazer o Fortaleza para um patamar que hoje está à frente do Botafogo na tabela do Campeonato Nacional. Então, esse ponto. Se fosse para apostar em um técnico brasileiro, apesar de eu não confiar 100% no que ele pode fazer, eu iria no Rogério Ceni. Iria no cara, ele é um técnico com perfil ofensivo, é um técnico que mudaria algumas filosofias, é um cara vencedor na carreira, então ele agregaria o que ele tem de melhor, que é a sua capacidade. É um técnico muito capaz em relação ao perfil Rogério Ceni. Então seria o meu técnico brasileiro, eu apostaria no Ceni. Simples assim, mas apostaria de imediato para ele começar o planejamento visando a temporada de 2020. Valentim não tem como continuar, tchau Valentim, acabou o domingo, Botafogo acabou o brasileiro com a partida contra o Ceará, manda o Valentim embora e vamos atrás de outro. Ponto final, não tem o que pensar diferente. Para trazer um técnico estrangeiro, você tem que definir uma filosofia de jogo, não ir a esmo. Como assim ir a esmo, Thiago? Você mudar de técnico igual você muda de roupa. Hoje eu vou usar uma blusa preta, amanhã uma branca, depois uma rosa, depois uma azul. Não pode ser assim. O técnico você tem que ter uma filosofia de jogo e vai ter que ir atrás dela. Por exemplo, o caso do Rogério Ceni é um técnico propositivo. Você não pode, de repente, o Rogério Ceni não dá certo, você sai do Rogério e vai no Abel, que é um técnico reativo, um técnico que não tem a capacidade de proposição de jogo. Então você tem que ter e saber montar o seu elenco de acordo com o técnico e de acordo com a sua filosofia de jogo. É o primeiro ponto. O Botafogo tem que definir uma filosofia e ir atrás dela, ir atrás de técnicos que tenham a capacidade de montar filosofias assim, simples. E eu, se eu não fosse o Rogério, aqui no Brasil, eu iria atrás de um técnico estrangeiro. Esses são vários nomes. Você tem que analisar mercado, quem está desempregado,
quem quer sair da sua equipe atual e vir para o Botafogo. Você tem que analisar o quanto o Botafogo teria de investimento no ano de 2020. Então são várias e várias situações que elas precisam ser reajustadas e colocadas em pratos limpos. Então, na minha visão é essa. Técnico brasileiro ou técnico estrangeiro? Acho que não importa, assim, nessa visão. Eu iria de estrangeiro, até mesmo pela falta de capacidade dos nossos treineiros. Mas o grande ponto é definir a filosofia de jogo e definir uma maneira que você vai buscar. Espero que eu tenha respondido vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do TF Responde hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Tamo junto, aquele abraço. Amanhã tem Giro de Notícias. O Rochefe, quando eu calo, vai botar aquele abraço e